Madeira, cá está. Olhem aqui os tais juntos. Aqui já temos duas madeiras. Duas madeiras já dá, ou árvores, já dá um bosque. Já há a ideia de bosque, que se diz lin. E quem conhece aqui a palavra Shaolin é exatamente isso, bosque, lin. E floresta, já são três, estão a ver? Se eu juntar três árvores, já dá floresta. Ou então, por exemplo, fogo e montanha, dá vulcão. Huoshan. Huoshan significa montanha, vulcão, ok? Que é uma montanha de fogo. Estão a perceber? E nesse aspecto também é interessante, porque uma pessoa que esteja a aprender português vai ter que aprender a palavra vulcão. Mas se fosse montanha, fogo, se calhar era mais fácil dele perceber a que é que se referia, não é? E as palavras chinesas são muito assim. A gente ao ouvir a palavra já está a ver, por exemplo, huochi. Huochi significa comboio. Comboio, para quem está a aprender português, pode não dizer nada do que é. Mas carro de fogo, huochi, já diz, o carro de fogo é o comboio, porque antigamente eles funcionavam com madeira ou com carvão, não é? Então depois temos os ideogramas que não são bem imagens, mas contêm ideias. Daí ideogramas, por exemplo, este Shang, Shang. Shang significa acima de, como Shanghai, acima do mar, ou à beira-mar. Então acima temos aqui a linha do horizonte e temos uma coisinha que fica acima da linha do horizonte. Xia é exatamente o contrário, estão a ver a linha do horizonte e aqui o tracinho abaixo. E por aí fora, temos aqui o ângulo. Olha os números, também é fácil. Olha, o número 1 tem a ideia do 1, não é? Aqui o 2, o 3, e our sun, também é fácil. São os ideogramas que a gente olha para eles e vê lá mais ou menos o que é que aquilo é. Por exemplo, aqui temos uma pessoa com os braços abertos. Estão a ver aqui, tá. Significa grande. Que é diferente do da do Wing Chun, de Tanda. Ok? Da, no Wing Chun, da significa bater. É outro dá, sabem? Aí entram os tons. São tons diferentes, são caracteres diferentes. Cá está o Chong, e que este aqui vocês vêm até como é que se escreve, estão a ver? Porque também há regras para a escrita. Neste caso, este escreve-se assim exatamente como vocês estão a ver. Primeiro este tracinho, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e depois finalmente aquele ao centro. Depois temos os compostos, são caracteres que no fundo são compostos por dois caracteres. Estão a ver? Aqui temos, por exemplo, rapariga e rapaz. Rapariga e rapaz dá a ideia de bom. Mas só o da esquerda diz nu, só o da direita diz tse, mas os dois juntos já se diz hao. Hao, ma, estão a ver? An, que tem uma mulher com um telhado por cima, e já dá a ideia de an, que significa paz. Quer dizer que a pessoa casa, tem uma companheira, tem um telhado, vive numa casa e está mais ou menos em equilíbrio ou em paz. Quando acontece, como é verdade, é óbvio. Diagramas compostos, temos aqui jia, tang, chao. Chao significa frito, dang significa luz, jia significa casa. Então, estão a ver aqui o telhado. Pronto, tenho aqui vários caracteres. Este aqui é o telhado, é a parte de cima. Então, temos aqui vários caracteres que juntos vão dar a ideia de mais qualquer coisa. Fan, que significa vento. Man, ocupado. Por exemplo, aqui temos a morte do coração. Quer dizer, a pessoa que está muito ocupada é como se o coração estivesse a morrer. Ok? Isto já dá a ideia de como é que os chineses veem o stress ou a vida agitada dos dias do nosso dia a dia. Que eles também vivem, não é? Não somos só nós. Mas este é o caractere chinês a dar-nos uma indicação de como é que eles concebem determinados conceitos. Temos aqui, por exemplo, o rio, agora os semântico-fonéticos, em que há um caractere que dá a ideia do som, da fonética, e há o outro caractere que dá a ideia da parte semântica. Okay? Por exemplo, este aqui é giro, tem xiu, que significa xiu-xi, significa descansar, e xiu é um homem encostado a uma árvore. Estão a ver aqui, este é o radical da esquerda, é um homem a seguir a uma árvore. Então é um homem que está a descansar. Este vamos passar à frente. Então temos aqui os mandarinhos dialetos, já falámos um bocadinho sobre isso. E nós temos várias etnias na China, como já falámos, não é? E em todo lado, apesar de haver vários dialetos e várias províncias, etc., em todo lado
teoricamente fala-se mandarim. Pode haver pessoas que não falam mandarim, ou pessoas de idade, etc. Mas quem vai à escola, vai à universidade, etc., aprende mandarim porque essa é a língua padrão. Além disso, ele ainda é usado também em Taiwan, embora com algumas diferenças. Em Taiwan, por exemplo, eles utilizam os caracteres tradicionais. E o mandarim também é falado em Singapura. É uma das 4 línguas oficiais. Pronto, depois temos o U, que é outro dialeto, é um dos muitos dialetos, mas este é falado em Xangai, como já tinha falado, e obviamente só por ser falado em Xangai já é falado só lá em 20 e tal milhões de pessoas. Outros, como o Yue, ou chamado também Guangdonghua, ou Yueyu, ou o cantonês, que é, então, estão a ver esta parte amarela aqui mais, Guangdong, Hong Kong, Macau. Esta é a zona onde se fala cantonês. Como eu disse, não é só isso. Às vezes há sítios onde há um dialeto local daquela cidade, por exemplo. O Hakka é outro também falado aqui. E então, quando vocês veem os filmes de Cantão, como os Jovens Heróis Shaolin, eles falavam em cantonês, porque essa série foi filmada em 1981 em Hong Kong, ok? E, portanto, quem via essa série nos anos 80 e depois, e quem a tem em casa, quando vê, está a ouvir o chinês cantonês, não está a ouvir o chinês mandarim, ok? Que é muito diferente. Eu, quando ouvi essa série e depois comecei a aprender chinês, a minha professora parece que não falava chinês, porque para mim o chinês não era aquilo. Eu na altura não entendia, depois mais tarde é que percebi que aquilo que eu ouvia, que para mim era chinês, era cantonês. Ok? Era um chinês cantonês. E na verdade, quando as pessoas aprendem chinês, normalmente estão a aprender mandarim, por ser a língua padrão, ok? Então, cá está o cantonês, 70 milhões de falantes, falado em Guangdong, ou seja, Cantão, daí é que se diz cantonês, porque é falado em Cantão, na província do Sul, também falado em Hong Kong e também falado em Macau. Portanto, muita gente ligada às artes marciais, especialmente às artes do Sul, tem os nomes em cantonês. É o caso do Wing Chun. Quando a gente diz Yachi Chung Kun, que é o soco tradicional do Wing Chun, não estamos a dizer isto em mandarim. Estamos a dizer em cantonês. Um chinês que mora em Pequim provavelmente nem sequer sabe o que é que nós estamos a dizer, porque ele fala mandarim, não fala cantonês, ok? Ok. O cantonês também utiliza caracteres antigos, ok? Não os caracteres simplificados que normalmente são usados no resto da China, e portanto é bem diferente, e além disso tem caracteres específicos próprios. Olha, por falar nos caracteres antigos e os simplificados, os tradicionais ou os antigos são mais complexos. Estão a ver? Estes dois aqui em cima são simplificados. Os dois daqui, desculpem, mais complexos, portanto, são os tradicionais. Olhem aqui em baixo. Isto é a noção de yin e o da direita é a noção de yang. Estão a ver que estão separados. Isto é um, isto aqui é o outro. Olhem em baixo, fica mais fácil. O de cima tinha aqui uma nuvem, tinha um telhado. O de baixo só tem a lua. O de cima tinha o sol, tal como aqui em baixo, só que estava aqui pequenino, e também tinha este aqui em baixo, estão a ver? E este aqui só tem o sol, ou seja, eles foram simplificados por volta dos anos 50, houve uma simplificação, e para ser mais fácil, mais rápido, mas na verdade eles perderam algum conteúdo, porque os caracteres já antigos, ainda hoje há muita gente a defender que os caracteres antigos têm mais significado e são mais interessantes. Mas a verdade é que os simplificados são mais fáceis de a gente os fixar e são mais fáceis de escrever também. Cá está, temos aqui mais alguns, por exemplo, olhem aqui o love, a palavra I. O antigo tinha aqui o coração, agora não tem. Estão a ver? Obviamente, quando eu olhava para o caractere antigo e via ali o coração, eu associava, obviamente, a este órgão. Aqui nem sequer tem um coração, ok? Por exemplo, aqui cavalo, ma. Temos aqui o cavalo. Aqui tem umas tracinhos, aqui já tem só um, aqui já perdeu estes dois aqui em cima, percebem? Olhem este aqui, o noodle, mien, também perdeu esta parte aqui do lado esquerdo, perdeu entre aspas, não é? Simplificou-se. Pronto.